Fala, gente aí do curso de desenho realista. Vamos aqui, eu estou aqui dando início ao próximo vídeo, né? Que esse vídeo agora é falando sobre sombreamento de nariz, como fazer um nariz, os detalhes que ele se torne uma percepção mais realista, com volume, com sombreamento que repasse que realmente aquela parte ali está sobressaindo o papel, por assim dizer, né? Tudo é joguete de sombras, né? Eu acho que a parte mais difícil é o olho, cabelo. Eu senti uma dificuldade quando estava iniciando o aprendizado. Mas a questão de você pegar a técnica do procedimento na ordem, né? E começar a fazer e praticar, você vai pegando uma certa facilidade. Não é que fica fácil, vai pegando uma certa facilidade. Existem cabelos que me dão trabalho. Ainda hoje existem desenhos que me fazem, como é que se diz? Testar a percepção e pôr à prova a desenvoltura, no caso a minha, né? Que eu, por mais que você esteja ficando com um traço legal, você esteja se dando bem, mas nunca é o suficiente, né? Para quem gosta, a gente sempre vai querer um pouco mais, vai querer aprender mais. Então, aqui, gente, como eu já informei, eu sempre faço o traçado do desenho com lápis HB. Esse é um lápis HB simples, mas serve. Ele fiz o esboço com ele, tracei o desenho, delimitei as partes onde eu vou sombrear e é um nariz, um simples nariz. Você vai fazer o joguete aqui de sombreamento usando esfuminho. Pronto, lembra que eu falei que em alguns detalhes, em algumas partes do desenho eu uso o pincel e outras eu uso apenas o esfuminho. Pronto, em regiões das partes mais claras e menos intensas de rosto ou de qualquer outra parte de desenho, eu não uso o pincel. Eu vou usar mais o esfuminho devido ao fato do pincel, ele agrega muito grafite para dentro dos poros da folha, seja lá qual for a folha. Então o esfuminho ele tem mais suavidade. Eu vou usar esse aqui, está até pequeno. Esse é um esfuminho número 3. Ele é quase da mesma espessura que um lápis. Existem vários tamanhos, 1, 2, 3, vai, eu acho que até o 8, não lembro. Geralmente eu compro entre o 3, talvez um 5, porque com o 3 dá para fazer os detalhes pequenos. E o 5 é uma parte mais larga. E quando você vai fazer uma área muito grande, você usa o papel higiênico ou papel dupla face, né? Aqueles papéis que usam em cozinha, esqueci, papel toalha. Dobra ele em formato de triângulo várias vezes, quando ele, dependendo do tamanho, ele já está um tamanho de um guardanapo. Você dobra a ponta e deixa ele ao nível do seu dedo para você utilizar. Depois eu vou fazer uma demonstração, mas existem vídeos por aí também no YouTube que ensinam muita gente aí com boa vontade de repassar certos conhecimentos de uma maneira rápida, assim, prática. Vamos lá, né? Deixa eu ver. Aqui eu já tracei com lápis HB. Então lápis HB eu só vou precisar de utilizar se for uma questão de áreas bem claras ou só para mesclar algumas partes do grafite. Como eu já informei, você praticando, você vai descobrir quando você vai usar. Mas a princípio, eu vou mostrar aqui minha referência. Eu peguei uma referência normal, nariz, peguei na internet também, para facilitar a minha vida também, para poder repassar essa videoaula. Pode observar, as partes mais escuras do nariz eu sempre vou fazer com o lápis 8B. Tem gente que vai querer usar o 6B ou até o 4B, mas como eu estou repassando a metodologia que eu utilizo, então eu vou fazer na íntegra do jeito que eu faço mesmo aqui, gente. Bem, eu vou ser bastante sincero. Eu gosto de caprichar nas partes mais escuras, porque daí eu tenho mais ou menos uma base de como eu vou fazer o restante, o degradê em si. Então, nesse nariz eu percebi que os detalhes mais escuros começam aqui da ponta até as fossas nasais, né, que são os buraquinhos ali. Então vamos lá. Eu vou começar contornando essa parte aqui, ó, embaixo. Esse lápis aqui é um lápis 8B. Eu não vou precisar de usar força, porque o 8B é macio e na verdade não se usa força em desenho nenhum. No caso, quando eu digo assim, é pressão. Olha, a palavra certa é pressão. Não vou precisar de usar agora tanta pressão, porque força realmente não se usa.
lápis 8B. Pronto, fiz o contorno aqui. Eu vou fazendo os círculos e vou aliviando a mão até chegar essa parte aqui, que já vai ter aquele toque de luz se aproximando. E, geralmente nesses casos eu completo com o 4B, ele vai dando um degradê mesmo, até mesmo nessas áreas, coisas simples, né? O nariz, aqui o nariz está grandão, porque eu tenho que dar a demonstração. Mas em geral, numa foto, o nariz é muito difícil você fazer uma foto numa folha A4 ou um A3 e ele vai ficar desse tamanho. Em geral, o nariz não passa disso aqui. É muito difícil o nariz ficar grande. Na foto de rosto completo, o nariz fica bem metade disso aqui. Mas é lógico, para vocês terem uma noção, eu tive que fazer ele grandão. Então, mesma coisa, lápis 8B, bem de leve aqui, aí vou escurecendo, dando uma pressãozinha mais no traço. Quando chega aqui em cima, já fiz aqui, ó, o restante aqui da brechinha aqui do nariz. Aqui próximo à entrada eu escureço e vou aliviando a mão, já troco para o 4B. O 4B eu vou fazendo o degradê. Não vai dar muita diferença aqui não, mas se fosse uma área mais aberta, mas mesmo assim eu gosto de trocar o lápis pro 4B. Eu nunca uso o 8B puro, porque quando ele tem que fazer o transporte de uma área mais escura para uma área mais clara, ele tem que suavizar. Esse nariz ele vai ter um contornozinho aqui, ó, na lateral. Já posso usar o próprio 4B aqui, ó, nessa parte aqui, para fazer essa dobrinha aqui, para escurecer aqui, para não precisar ficar tão escuro. Assim, escuro na intensidade do lápis 8B, né? Eu uso 4B, já é suficiente nessa parte aqui, que a parte mais escura é essa, então para dar um contraste. Mesmo assim, tem que tomar cuidado. Pronto, aqui eu não subo tudo, porque esse lado tem mais luz, ele tem mais parte escura aqui embaixo. Pronto, e aqui eu vou usar ou o próprio HB ou o lápis B. Sutilmente eu subo aqui o traço, só para dar uma leve escurecida, mas não tão intenso quanto um 4B. E aqui em cima, bem, aqui em cima, ponta de nariz, aqui ó, que eu já demarquei até uma certa parte aqui, eu já deixei marcado que é para eu saber que eu vou usar o 4B. Vou botar pouca intensidade na mão, que o 4B é um lápis bem macio, a mina de grafite dele, movimentos circulares, até aqui a ponta do nariz. Estou seguindo a referência à risca, porque ela tem uma iluminação bem legal. Eu acho o jogo de luz e sombra dela bem fiel ao natural, né? Um ângulo de luz. E com a medida que você vai fazendo, você vai percebendo de onde está vindo a luz. A luz desse nariz eu vou colocar como se ela viesse de uma parte assim superior, mas um pouco à frente da pessoa, porque a luz vai bater clareando mais essa parte aqui da parte de cima do nariz e a ponta bem de frente, ou seja, a luz está vindo retilínea de frente para ele, só que acima da cabeça, e dando mais sombra nesse lado aqui, onde escurece essa parte, porque é a parte que vai curvando do nariz. Aqui vai ter a parte mais alta, quanto mais alta, mais claro vai ficando. Ou seja, o que é mais escuro é de profundidade e é de áreas que estão ficando as sombras. Ou seja, é a parte que você, mesclando uma com a outra, vai dar volume e profundidade ao desenho, à arte em si. Pronto, eu estou usando 4B aqui, porque pelo que eu estou observando nessa referência, é escuro essa parte, mas não é tão intenso quanto essa parte aqui das forças nasais, né? Aqui embaixo já é escuro, mas também não é tão intenso quanto o 8B. Você pode usar o 4B de novo, dá uma leve sombreada aqui embaixo, e ele sobe quase que igualando aqui, ó, porque ele faz o contorno, a sombra está se projetando aqui embaixo. O nariz dele está projetando sombra aqui, porque a luz está sobre a cabeça dele,
só que um pouco à frente do próprio do próprio desenho, assim, da própria pessoa, se aqui no caso for um retrato. Aqui, independente de quem seja aqui, aqui está se fazendo projeção da sombra de acordo com onde a luz bate. E a luz está vindo de cima para baixo, se você observar. Porque toda a parte sombreada está um pouco abaixo do nariz. Essas partes aqui, ó. Vamos lá. Sempre dando uma leveza na mão, quando você quiser clarear mais. Aproveite o 4B nas áreas que você nota que está escuro e que dá para dar intensidade só com ele. Quando notar que precisa dar um destaque maior, seja mescla com outro tipo de lápis, um 2B ou um B. Geralmente o B resolve. É raro eu também estar usando o 2B, porque do 4 para o B, o 2B é um intermédio que vai depender muito da arte. Você vai descobrindo que com o tempo você tem arte que você precisa usar algumas graduações realmente diferentes e outras não. Deixa eu ver aqui. Eu estou logo fazendo as partes onde vou utilizar o 4B para dar logo destaque. Para quando eu vier com o B e o HB, eu só precisar de fazer o complemento e mesclar depois com o esfuminho. E não esquecendo, todo o trabalho tem que ser feito e já deixado literalmente pronto com os próprios lápis. O esfuminho é para dar um acabamento, suavidade no desenho, não para fazer o trabalho do lápis, nem o trabalho do artista, por assim dizer. Ele não é para corrigir imperfeições, ele é para aprimorar e melhorar o que já está ficando legal. Então aqui, ó, aqui é a parte inferior, eu posso fazer um pouquinho mais escuro. Pode observar que é o mesmo lápis, o 4B. Então aqui eu venho e completo aqui embaixo. A sombra está se projetando embaixo, então vamos lá. Se você caprichou no esboço, usou de preferência o último esboço, a última aula de esboço que eu postei, com certeza sua referência e seu desenho, seu esboço final saíram quase 100% idênticos, né? Ou seja, você vai ser bastante fiel ao desenho, por assim dizer. Então é só caprichar na utilização das sombras, seja bastante fiel também na utilização das sombras, que vai ficar tudo perfeito, vai ficar do jeito que você está esperando que fique, porque a sombra é o complemento do que já está pronto. O desenho está pronto, você fez o esboço está pronto. O esboço é já o desenho em si, já é a arte já no papel. Você já dá para reconhecer o que foi feito ali, quem é aquela pessoa, quem é aquela personalidade, independente do desenho que você vai fazendo. Até mesmo um personagem de anime, porque o esboço está feito, está bem feito. Então, quando você vier com um jogo de luz e sombra, ele só vai aprimorar o que já está ficando legal, que todo mundo já dá para identificar. Dá volume, mas não tanto, porque aqui está embaixo. O nariz não precisa de tanto. Pode ver que deu um destaque, ó, mas continua sobressaindo. A parte que eu escureci um pouco mais. Essa parte aqui que está bastante preta. Aqui, ó. Ainda posso escurecer mais aqui dentro. Pronto, mas aqui só para vocês entenderem. Escurecer essa parte e deu os tons corretos em cada local. Eu estou dando a demonstração com os lápis, mas o ideal é você praticar bastante, porque praticando é que você vai entender qual o joguete de lápis que você vai utilizar. Tá vendo aqui? Para você dar profundidade nesse nariz. Aí você pega aqui, ó, 4B de leve, sutil. Faço uma sombra aqui de 4B. Aqui nessa parte aqui, ó. Faz uma leve bolinha aqui, ó. Movimentos circulares. E
e vai clareando, vai dosando sua mão, e já vai esfumaçando aqui, ó, vai clareando, clareando. Ele vai meio que sumindo aqui, ele vai perdendo o tom de escuro, mas com o mesmo lápis. Você não vai ter aquele trabalho de estar trocando de lápis. Quando você for mesclando os outros lápis que usar o esfuminho, você já tem mais de 70% do caminho andado. Tá vendo aqui que já deu um destaque? Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Movimento circular, escurecendo sempre do meio, clareando as bordas, porque a tendência aqui é quanto mais próximo à superfície, mais claro ele vai ficando. Então, leveza na mão aqui em cima, você vai escurecendo o centro e vai dosando a mão para as bordas. Então, eu vou fazendo isso aqui em toda a extensão dessa sombra. Quando você faz o esboço, você já pode ir demarcando com lápis HB as partes onde vai ter luz, as sombras mais intensas e as sombras intermediárias. Com o passar do tempo, você não vai precisar marcar todas, mas você já deixa uma boa parte já pronta para você ter mais ou menos uma noção de onde vai ficar cada sombra. Mesmo porque algumas partes do desenho você não vai precisar de usar a borracha para tirar certos traços do esboço, mas em alguns você vai precisar. Então, você já deixando demarcado certas sombras, você já, quando for usar a borracha para apagar alguns detalhes sobrando em algum lugar, você já não vai ter risco de apagar a sua sombra. Vamos lá, já usei a parte de 8B, 4B, vamos para o 2B, ou melhor, o lápis B. Não vou usar 2B não, o lápis B. Esse nariz aqui, ele tem uma sombra já mais leve aqui nessa parte. Aí eu já vou usando o lápis B. Aqui, lápis B. Eu vou... Aqui, mesmo sistema. Círculos. Sombreamento feito com qualquer lápis de cor. Sombreamento com lápis grafite é sempre circular. Aqui, ó. Eu não vou subir a sombra mais do que isso, porque eu quero só detalhar o nariz. Eu quero que vocês observem, foquem e tenham noção de que é o nariz que vai ficar pronto. Somente. Não quero detalhar nada além disso. Pronto, aqui. Pronto, os movimentos circulares para detalhar esse nariz. Eu vou fazendo, quando chegar aqui em cima eu paro, porque é só para demonstrar essa parte interna. Então eu quero que o nariz se sobressaia nessa parte aqui. É para você notar que aqui vai ter um nariz, que é para ele dar uma sensação de que esse nariz está saltando dessa folha. A intenção, né, de quem aprende, de quem pratica desenho voltado para o realismo é isso. Procurar cada vez mais uma maneira de seu desenho ficar mais parecido com fotos em si, a realidade. Projetar realmente o que você está vendo ali, jogar no papel e ficar realmente interessante. Deixa eu ver aqui. Você dosa um pouco mais forte aqui entre essa passagem e essa, para o lápis ir mesclando aqui. O esfuminho vai completar o trabalho. Mas como eu disse, você tem que já deixar o caminho já feito para quando for utilizar o esfuminho não precisar de estar dando outras camadas de grafite em cima. Vamos lá. Aqui, esse nariz ele vai fechando aqui. Observe que eu vou descendo o mesmo movimento aqui, o grafite em forma de círculos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma aceleradazinha aqui na mão, não no vídeo, para ver se eu consigo terminar aqui de uma maneira que não gaste tanto tempo para fazer essa demonstração. Porque a maioria das vezes eu gosto de fazer as coisas com bastante tranquilidade. Só que para não deixar os vídeos tão intensos em termos de tempo e não se torna uma coisa cansativa, apesar que acho que a maioria das pessoas que gostam de desenho gosta de uma coisa bem detalhada, né? Mas de uma maneira que você entenda sem precisar de estar
tão, como é que eu posso dizer, a palavra é demorada mesmo. Mas todo desenhista sabe que o desenho, quanto mais você trabalha em cima dele, melhor a qualidade no final, né? Então, paciência, às vezes o vídeo vai ficar 40 minutos, meia hora, uma hora, mas o ideal é que fique bem feito. A intenção é de se entender o que está sendo feito. Então vamos lá, deixa eu subir aqui. Eu vou acelerar aqui um pouquinho a mão, mas eu acho que está dando para ver o que eu estou fazendo. Eu estou contornando essa parte aqui do nariz. A parte superior aqui, intermédio, o corpo assim do nariz, para assim dizer. Aqui também, aqui, essa parte aqui, ela tem que ser mais clara. Então você vai dosando a mão, movimentos circulares, vai descendo, mescla legal aqui, ó, um pouco mais de pressão e vai soltando, aí vai formando aqui o degradê. Não tem problema, ainda ficou um certo destaque, você está notando meio destacado. Depois que você passa o esfuminho, a tendência é você ir notando que vai melhorando o aspecto. Aí o que é que você faz? Se for necessário, aí sim você vem com o mesmo lápis ou com lápis com a graduação um pouco maior e faz a mesclagem entre um e outro. Mas só no caso de haver realmente uma necessidade, porque em outros casos a gente só com o esfuminho ele já mescla, já deixa pronto o transporte de um degradê de uma tonalidade para outra, de um grafite para o outro. Pronto, aqui eu estou usando lápis B, só para ressaltar, gente. Algumas sombras aqui são 4 e a parte mais intensa 8, como sempre, né? Eu estou fazendo do jeito que eu utilizo os lápis. Não é questão de ser como é que eu posso dizer, uma regra. Não é uma regra, como é que eu posso dizer, fixa. Você mesmo pode criar um jeito de usar lápis diferentes. No lugar de usar o B, usar um 2B. No lugar de usar um 4B, usar um 6. E o 8, um 9B. E ter um resultado idêntico ou mais forte, mais bonito até, mais, não sei, vai variar bastante. Isso vai depender muito do jeito que você está praticando. Então, é isso que eu quero que seja entendido aqui. A intenção do curso é passar as técnicas e você utilizar a seu favor. Use as técnicas a seu favor, aprenda com elas, pratique bastante, aprimore, lógico. E a intenção aqui é de que o pessoal entenda. Tire aquele misticismo de que, poxa, eu não vou conseguir, fica difícil. Pô, é muito trabalho ali, impossível, isso aí é o lápis. Não, não é o lápis, é a maneira com que se aplica cada questão aqui. O degradê em si, o jogo de sombras é o que faz a realidade. A paciência também é o que faz o negócio ficar legal, gente. Se você fizer as coisas sem paciência, em algumas demonstrações eu acelero um pouco os vídeos, e outras demonstrações eu acelero a minha mão, mas o ideal é realmente esse gastar tempo em cima disso. Pronto, gente, eu dei uma pausa aqui no vídeo, mas foi só para eu completar umas partes aqui que são amplas, mas ainda estou usando ainda o mesmo lápis B, com a mesma pressão na mão, para fazer essa parte aqui, ó, parte externa aqui do nariz, né? É um pouco mais desse côncavozinho aqui que a gente tem, do centro do nariz para essa parte aqui já tem uma leve descida, então se torna um pouquinho mais escuro, porém nunca tão escuro quanto essa parte aqui, que é para demonstrar a profundidade. Essa parte aqui você sempre tem que deixar ela um pouquinho mais escura do que o restante.
Você passando ele para mesclar nessa parte aqui, para dar a entender que está passando sutilmente de uma parte mais escura para uma parte mais clara. Dá para perceber aqui que ele vai sumindo, né, por assim dizer. Como eu disse a vocês, nessa parte aqui eu não vou deixar branco, eu vou passar um lápis H, um HB. Aqui também, eu vou clareando até chegar ao ponto de eu já não usar mais o lápis B. Nessa parte aqui do nariz, ele é um círculo de luz que a maioria do nariz, porque essa partezinha aqui da gente não é redondinha, a ponta do nariz, a maioria das pessoas tem essa parte do nariz mais redonda. Eu repassei em cima do 4B, eu fui passando o lápis B de novo para mesclar. Aí já vou fazendo a mesma coisa que eu fiz com o lápis 4B, mais intenso no meio. Vou afracando a mão, tirando a pressão no final. Aí ele vai se mesclando um com o outro. Pode observar aqui, ó. Mesma coisa que eu posso passar ele aqui, ó. Suave. Ele vai preencher essa área aqui, mas não vai deixar tão escuro quanto a parte que já tem o próprio 4B. Então eu deixo intenso no 4B e tiro a pressão da mão, completando essa parte aqui, ó. Mesma coisa aqui, eu quero esse pedaço aqui mais intenso, eu vou afracando a mão, tirando a pressão do lápis. Pronto. Ele deu destaque e eu não perdi a intensidade e a iluminação, nem o volume que essa área vai ganhar. Pronto, aqui também. Essa parte aqui é mais escura, eu dou intensidade nela e vou dando leveza até chegar nessa parte aqui. E vou contornando, e assim segue. Eu vou fazer o seguinte aqui, esse pedaço aqui eu vou deixar para bem de leve, porque eu quero utilizar o lápis HB aqui. Vamos lá, deixa eu dar continuidade aqui, tenho que dar uma pausa rápida. Pronto, aqui ó, lápis B. E quem vai dosar o tamanho dessa esfera de luz aqui na ponta do nariz é você, de acordo com a referência. Vocês vão me perdoar se eu, por um acaso, deixar um pouco de diferença aqui da referência original, porque eu tenho que me concentrar em si aqui na demonstração aqui. E como eu estou fazendo um pouco mais acelerado, porque eu quero que esse vídeo não fique tão prolongado, então pode ser que dê uma diferençazinha da ponta desse nariz para o restante. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou acelerar um pouco a mão, a mesma coisa aqui, ó, movimentos circulares do nariz. A parte mais intensa é a parte que mais tem sombra. Eu vou dando leveza e mesclando, tá vendo? Ele mescla. Essa parte foi com 4B, tá vendo? Tá mais escura, eu posso sempre caprichar nela aqui e mesclando, soltando a mão, ele vai fazendo esse processo aqui, ó. Você nota que ele está tendo uma passagem de uma área para outra. Eu vou dar uma pausa rápida só para preencher esse lado aqui, gente, e quando eu voltar eu já volto com o esfuminho. Pronto, já tá aqui. Preenchi só esse pedaço aqui para acelerar um pouco mais o vídeo. Eu vou pegar aqui o lápis HB, vou fazer uma conversão rápida aqui do lápis B para o centro do nariz aqui. E vou clareando bastante, que é para ele ficar quase imperceptível. Como eu já afirmei aqui, eu nunca deixo essa parte realmente totalmente branca. Embora que eu passe o lápis HB nela toda e depois eu saia dosando o que realmente vai ter que ficar de branco com a borracha, a Tombow, né? Tombow 2.3, né? É a borracha que eu indico, e não é por conta que eu descobri essa borracha não, gente. Essa borracha eu vejo com outros desenhos utilizando ela, inclusive Charles Lavezo, o cara é um mestre, o cara é muito bom, show, o cara é fera em arte em preto e branco, o cara trabalha um realismo monstro. Não é à toa que eu sou fã desse cara, me inspiro nele também, recomendo assistir os vídeos dele, seguir o cara no Instagram, não tenho
problema em falar isso. Pelo contrário, o cara só tem a agregar conhecimento em qualquer pessoa. Aqui, ó, pronto. Eu já dei aquela clareada que eu queria. Mesma coisa aqui, ó. Vou fazer o degradê da parte externa para a parte interna. E vou dosando a mão aqui. Chegar aqui no centro, eu vou clareando ao ponto de quase que sumir o grafite. Mas você nota que já não está tão branco quanto estava, né? Depois de fazer isso, você passa o esfuminho. Eu não vou fechar. Dessa vez eu não vou fechar aqui, pronto. Vou mesclar ao redor. Já fechei até um certo ponto. Agora é só trabalhar o esfuminho em cima disso aqui agora, para não se estender tanto o vídeo. Eu vou começar da parte mais escura e vou fazendo o sombreamento, fazendo a mesclagem para mais clara. Deixa eu ver aqui. Eu uso o esfuminho e recomendo usar o esfuminho da mesma maneira que o lápis. Em algumas partes eu faço o seguinte, aqui ele está escuro, aí eu vou usando a mão, mas quando eu noto que ele está bastante sujo, tá vendo? Eu não vou fazer aqui para não sujar o desenho. Você dá uma lixadinha no esfuminho, fazendo o biquinho de lápis, para ele voltar a ficar limpo. Vamos lá, mesmo processo, movimento circular, não precisa fazer força nenhuma, pressão na mão, se fizer faça pouco e vá fazendo a mesma questão que você fez com o lápis, vá dosando a mão, faça seu degradê, use o esfuminho a seu favor, aqui, a parte superior do nariz. Vai mesclando, que o grafite à medida que você vai fazendo isso, ele vai ficando homogêneo e a coisa vai andando. Pronto, aqui a parte mais escura, você sempre na movimentação em contorno indo a favor, né? A mesma coisa que você fez com o grafite, você repete com o esfuminho. Sempre virando, para ele pegar sempre as partes do esfuminho mais clara, para ele tirar um pouco do excesso de grafite. Ele aqui é para dar uma suavidade. Não adianta. Se você quisesse uma coisa mais impregnada no papel, você teria usado como é que eu posso dizer? O pincel. E a gente não vai usar o pincel aqui. Eu quero usar só o esfuminho. Por quê? Eu uso ele para essas partes mais suaves, que tem que estar homogênea e ao mesmo tempo se sobressaindo, né? Essa parte aqui, ó. Então, pode ver que ele já está mesclando. Aqui ele já vai dosando aqui, ó. Vai clareando aqui, parte de cima para baixo. Deixa eu ver aqui essa parte aqui. Vamos lá. Soltar aqui. Esfuminho. Pressão nessa área, clareando o centro. Pressão nessa área, vou clareando aqui. Vou chegar aqui, ó. Porque essa parte vai ficar cinza. Eu ainda vou usar a borracha aqui e vou dosando até as cores, ou melhor, até os tons se mesclarem, dando a percepção de que tem profundidade e tem brilho. O centro do nariz tem o brilho no meio, as partes mais escuras se mesclam aqui, ó. Você entende que aqui tem volume,
aqui tem volume e aqui onde eu estou utilizando o esfuminho que estou escurecendo um pouco mais, ele tem profundidade. Então, vamos lá. Qualquer coisa, se for necessário, é feito eu disse. A vantagem de você não exagerar muito na tonalidade é poder escurecer as partes que você achar mais necessária de se dar um retoque. Pelo menos eu trabalho assim. Aqui eu vou dosando a mão. Se eu sentir que essa parte do nariz eu vou precisar de retocar, eu venho com o lápis da mesma graduação, mesma coisa, doso minha mão e vou trabalhando em cima disso. A questão é praticar. Vou praticando que eu cheguei aqui, estou quase na ponta dele. Ele se tornou um pouco mais largo do que eu queria, mas está dando para o gasto. Aqui, vou tentar dar uma acelerada aqui na mão aqui para poder esse vídeo não ficar tão alongado. Já vamos em mais de meia hora de vídeo, mas se o pessoal aí captar a intenção e captar a informação, para mim já está válido. Então vamos lá, deixa eu só terminar aqui. Eu vou dar uma pausa rápida só para completar essas partes aqui mais largas do nariz. Vamos lá, pronto, atingir a parte que eu queria. Aqui ó, do centro, essa parte mais negra, você bota uma pressãozinha, aí vai fazendo a minha movimentação para mesclar e suavizando aqui ó, tá vendo? Porque aqui quando você suavizar você vai ter que mesclar o restante. É aqui que vai dar o destaque. Quando você suavizar aqui ó, vai dar uma diferença. Vai dar para ver a diferença, mas tá vendo? Não vai fugir do contexto da arte. Ela vai se mesclando uma com a outra. E também essa parte aqui. Por isso que eu disse, vou utilizar o lápis já nas tonalidades, nas graduações corretas, vai economizar tempo e já vai deixar o trabalho em andamento. Porque a função do esfuminho não é consertar os erros do lápis, é sim agregar mais qualidade ao que já está pronto. Então aqui ó, se essa parte aqui é escura e vai clareando, eu tenho que dosar minha mão. Aqui é o degradê tanto do esfuminho quanto do lápis. Suaviza tua mão aí, acompanha o que tu já fizesse com o lápis. E já com o lápis você já nota uma diferença grande. O desenho já estava praticamente pronto. Quando você completa com o esfuminho, ele dá só o acabamento. O esfuminho para dar suavidade às sombras. Para não ficar uma coisa... Senão vai virar um desenho já o estilo HQ. Revista em quadrinho, mangá, os destaques de uma sombra para outra não tem a mesma mesclagem com um desenho realista. Você vai notar isso, se você parar para prestar atenção. Mesma coisa, eu estou dosando a mão somente. Dosando a mão. A intenção do esfuminho é isso. Deixar o desenho com o toque final, o acabamento. Ele é para homogeneizar os grafites. E ao mesmo tempo eles não deixam de demonstrar que tem uma diferença de um local para o outro. Só que ele dá suavidade.
Em alguns casos você vai ter que dar retoques em algumas partes. No caso aqui do nariz, se for preciso eu vou dar retoques nessas partes aqui onde o nariz tem essas curvazinhas aqui, esses encontros. Se for o caso, né? Eu estou dizendo que vai precisar, mas eu acho que no caso desse aqui não vai ser necessário. Vamos lá. Essa parte aqui ficou manchada. Aí a gente vai e passa o lado mais limpo do esfuminho, porque aí o lado mais limpo vai tirando o excesso do grafite. Deixa eu ver se esse lado aqui está um pouco mais tempo. Na demonstração eu acelerei aqui, não era para ter feito. Pronto, já deu uma suavizada. Pronto, aqui ó, tô chegando onde eu quero. Suavizei aqui, estou chegando mais pro centro da esferazinha do nariz. Aqui essa bolinha é a parte que tem o brilho máximo aqui no meio. Então eu vou diminuindo a pressão que eu estou fazendo na mão. Vale salientar que não estou fazendo uma pressão monstruosa não, gente. Eu estou fazendo uma pressão significativa só para o papel do esfuminho pressionar o papel da arte aqui e só mesclar o que já está pronto. Eu já informei isso aqui. Pronto. Você vai aqui, ó. Ele já está pegando. Nesse caso aqui, eu estou notando que não foi necessário. Botar 12 a mão. Eu acho que não vai ser necessário usar a borracha para dar ponto de luz aqui no meio, porque ele já ficou perfeito aqui essa parte. Aqui. Vou mesclar aqui embaixo, é importante porque ela vai interagir com o restante do desenho, porque não vai ficar incompleto. Aqui também, ó, pode ver que esse ponto de luz está um pouco mais forte. Você dosa a mão e faz o degradê. Nesse caso aqui eu ainda utilizei o próprio grafite que está no esfuminho. Deu certo, né? Eu não gosto, mas algumas vezes dá certo. Eu prefiro usar um pouco do grafite HB para ele ficar um intermediário, mas aqui ficou show de bola, porque não exagerou na dosagem do grafite que a gente utilizou aqui. Pronto, aqui eu estou só completando aqui, gente, para fechar, para dar destaque no nariz aqui, viu? Não pegue pelo pé da letra essa parte de baixo aqui não. Pronto. O segredo não é do nariz, é o segredo de qualquer parte de uma foto, de um desenho que você vai fazer. É isso. Deixa eu aproximar aqui para vocês notarem aqui, ó, o nariz. Deixa eu diminuir um pouquinho do zoom. Pronto. Referência aqui. Esse aqui a gente ainda pode trabalhar mais em cima dele, mas o que eu quero que vocês compreendam é que agora sim, o que era simplesmente um rabiscado, um esboço, você compreende aqui que esse nariz já dá para saltar do papel. Você já nota que isso é um nariz, porque ele tem jogo de sombras. Vou mostrar aqui a vocês essa sombra mais escura com 4B que eu fui fazendo degradê com 2, ou melhor, o B com lápis B, 4 por B. Ele foi, ó, suavizando, ó, e o esfuminho só completou o trabalho. Você nota que ele está mais escuro, aqui está um intermediário, aqui vai ficando mais claro cada vez mais. E aqui tem um ponto de luz e aqui também. Se você achar necessário um pouco mais, você pode passar a borracha bem suavemente aqui, ó. Ele vai clarear ainda mais, ele vai dar destaque daqui para essa parte e para essa. Pode observar. Todas as partes você nota que são os diferenciais e os detalhes do nariz. Bem, gente, então tá aí o nariz. Ficou trabalhoso, que ele é grandão,
Mas tá aí, você nota que tem volume, que tem detalhe. Você nota que a iluminação vem de cima para baixo, um pouco à frente do rosto, ou seja, ele não está embaixo, a luz está um pouco à frente do nariz. Então a luz bate aqui nessa parte aqui e na ponta do nariz. Aqui, ó. Referência. Pode observar. Eu tive que apressar devido à questão da instrução aqui, mas o que eu queria passar é que o principal depois do esboço é saber utilizar as graduações e o jogo de sombra de luz para dar volume e intensidade. Pronto, fez isso com tranquilidade, praticou bastante, você vai atingir sempre o seu melhor. Procure sempre melhorar seu traço para você, já que você gosta. Se você vai utilizar isso como arte própria, só um hobby ou até mesmo profissionalismo, é sempre bom sempre estar praticando e faça com gosto, faça com amor, porque o que a gente faz com amor, a gente faz sempre bem feito. Então tá aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e tchau.